Boa tarde, a paz do Senhor, graças a Deus. Domingo, iniciando mais uma nova semana, né? Então, oportunidades de grandes coisas, de mudanças, um novo dia, uma nova semana. Que você inicie esta semana debaixo da graça de Deus. Que você vá à igreja, que você busque a Deus, que você faça suas orações, leia a Bíblia, em nome de Jesus. Não permita ficar desanimado, nem triste, nem acreditando que nada de bom vai acontecer. Não, em nome de Jesus, tira isso da tua vida, amém? Deus, Ele é poderoso. E eu sempre digo que se Deus não pode, ninguém mais pode, em nome de Jesus. Hoje nós temos uma palavra de Deus para nós, uma palavra que a minha oração é que ela entre dentro de você, do teu coração, que ela cresça, que ela mude, transforme pensamentos, sentimentos, que ela mude as tuas atitudes, que todo julgo, todo mal que o diabo possa ter colocado na tua vida caia por terra em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre romper, amém? Então feche teus olhos. Coloque aí o teu pensamento em Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você, não eu. Eu não tenho nada para falar, mas o Espírito Santo tem para falar para mim e para falar para você. Senhor, meu Deus, muito obrigada por este domingo de sol maravilhoso, por essa semana que está iniciando. Meu Deus, que privilégio é poder estar vivo, ter a oportunidade de fazer tantas coisas, de fazer diferente, de mudar a nossa cabeça, de buscar entender coisas que hoje nós não entendemos, mas acima de tudo, de andar com o Senhor, de estar na tua presença, de crer na tua palavra, de ter uma paz aqui dentro que ninguém pode dar, só o Senhor. Abençoa esta semana, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que a tua graça, as tuas misericórdias sejam renovadas, derramadas poderosamente nas nossas vidas. Quebra, meu Deus, toda tristeza, toda ansiedade, todo estresse, toda preocupação exagerada, acreditando que podemos resolver tudo. Nós não podemos. Por isso entregamos no teu altar, Senhor. Fala conosco nesta tarde, que possamos aprender mais da tua palavra. Renova a nossa mente, Jesus. Tira da nossa mente os pensamentos que não te agradam e que não traz nada de bom para nós. Olha para dentro do nosso coração e vê se tem algum caminho mau, como Davi disse e orou ao Senhor e escreveu nos Salmos. Porque se tem algum caminho mau dentro de nós, em nome de Jesus, traz luz. Dissipa, quebra, desfaz todas as trevas que possa haver em nossas vidas. Em nome de Jesus, coloca teu anjo do lado de cada um, cobre com o sangue de Cristo cada vida, cada família. É isso que eu oro, é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você sabe que Satanás, ele não quer que você rompa com aquilo que é um domínio na tua vida, com aquilo que está te escravizando. E às vezes você acha que você é uma pessoa totalmente livre. Se há na tua vida alguma coisa que te prende, te escravize, que você não vive sem ela, é um domínio. Na Bíblia nós falamos que são cadeias, prisões espirituais e que roubam a tua vida e que impede de você alcançar a posição que Deus tem para a tua vida. E para falar disso eu lembrei de Josué. Josué
era aquele que aprendeu com Moisés. Deus tirou eles do Egito, depois de mais ou menos 400 anos de escravidão, e Deus falou que ia dar uma casa para eles, uma terra para eles. Só que nessa terra haviam várias nações e gigantes e poderes, e aquelas pessoas elas eram tão ruins que havia um povo naquele lugar que eles sacrificavam os próprios filhos aos demônios. E Deus deu aquela terra para o povo de Israel. E mais Moisés morreu. E quem substituiu Moisés foi Josué. Ele tinha aprendido muitas coisas, mas ele tinha à sua frente um grande desafio. Tomar posse daquela terra, levar o seu povo até aquela terra, sair do Egito, quebrar com aquela mentalidade escrava que eles tinham lá no Egito. Era um grande desafio. Mas olha o texto do primeiro capítulo do livro de Josué. Ele diz assim, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, que era o rio Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, o vosso limite. Então Deus fala para ele: levanta, tá olhando tudo isso aqui? É teu, é do meu povo, eu estou dando. E aí ele diz mais: ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, ninguém poderá te resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não é lindo? Esforça-te. Olha, Deus fala que não vai deixar. Deus fala que nada vai poder resistir a Josué e ao povo. Mas Deus também fala assim: esforça-te. Nós precisamos entender que a parte de Deus está feita, mas falta a minha parte e a tua. E hoje em dia a gente percebe que ninguém quer se esforçar, ou muitas poucas pessoas querem. Todo mundo quer tudo de mão beijada. Esforça-te, tem bom ânimo, levanta teu espírito, sai aí dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente, olha o que precisa, esforça-te e tem de muito bom ânimo. É lindo isso. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, toda a palavra que meu servo Moisés te ordenou. Dela, da Bíblia, da palavra de Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para os lados, porque você vai se distrair e você vai perder o foco. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado, para que saiba, para que conheça e faça tudo conforme o que nele está escrito. Porque então farás, então assim, como resultado farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não é o que todo mundo procura? Ser bem-sucedido? Olha aqui,
a receita na Bíblia. Olha aqui os direcionamentos que Deus deu para Josué. Nós não estamos falando aqui de coisa pequena, mas de uma nação com mais de 3 milhões de pessoas conquistar uma nova terra. Não te mandei eu? E olha o que o Senhor fala no versículo 9. Não estou te mandando? Esforça-te. De novo, esforça-te. Tem bom ânimo. Não temas, não tenha medo, nem te espante. Você vai ver coisa difícil. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu Deus. Josué estava diante de um grande desafio. E Deus dá o direcionamento para ele. Olha, se esforça, se anima, levanta. Eles ainda estavam tristes por causa da morte de Moisés. E eles tinham um desafio imenso pela frente. Mas Deus, Ele falou, não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de ficar parado, esperando alguma coisa aí fora mudar. Levanta, esforça-te. Ou seja, sempre tem a tua parte para fazer. Às vezes as pessoas oram, jogam no colo de Deus e não quer fazer nada. Não. Existe uma parte que é tua, que você tem que fazer. E é para ter bom ânimo, ou seja, não importa o que você vai ver, não importa o quão difícil vai ser, não importa que haverão dias difíceis, você vai ter bom ânimo, vai levantar e vai andar. Josué realmente era um homem de Deus. Nele sempre houve outro espírito. O Espírito de Deus habitava na vida dele. E o Senhor trouxe aquela palavra para ele. Não era tempo agora de continuar lá, talvez chorando, esperando alguma coisa acontecer. Não, Deus falou, levanta-te, vai, porque eu vou dar essa terra para você e para o povo. Talvez você esteja aí diante de grandes desafios. E no primeiro momento você quis recuar. Porque aí você se sentiu incapaz, você teve medo, bateu uma insegurança. Em nome de Jesus, você precisa romper com isso hoje. Josué e aquele povo, para conquistar aquela terra, e eles conquistaram. Leia o livro de Josué, um livro maravilhoso. Eles tiveram que romper, quebrar todo medo, toda insegurança, todo achismo. Olha, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não tenho capacidade, eu acho que eu não vou conseguir. Quebra isso na tua vida. Você precisa romper com isso, porque isso é coisa de escravo, isso é coisa daquele que não conhece a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele transforma a nossa vida para ser tudo aquilo que Ele tem para nós. Para a gente estarmos no lugar que Ele determinou para nós. E que talvez você nunca imaginou que você estivesse lá, ou que você pudesse fazer determinada coisa. Então, em nome de Jesus, Josué recebeu aquela palavra e se ergueu. E começou a desenhar toda a conquista daquele território e as estratégias, enviou espias. E olha, foi tremendo. Cada conquista de cada cidade derrubada, havia estratégias. E Deus direcionava todas as coisas. Mas ele teve que romper. Então hoje é dia da gente romper com todas as travas da nossa vida. Primeira coisa, todos nós temos travas. Então às vezes é a insegurança, é o medo, é a covardia, é você estar preso ao passado, é você acreditar que você não serve para nada, que nada vai dar certo, que você nasceu para sofrer. Em nome de Jesus,
Essa é uma grande mentira do diabo. Porque Deus, através de Jesus, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos mais nas trevas. Lá nas trevas a gente era cheio de travas. Lá nas trevas nós éramos dominados, incapazes de realizar tantas coisas. Mas em Cristo não. Cristo Jesus, ele quebra toda a obra do mal que se instalou em nossas vidas. Então, Satanás, ele quer travar. E às vezes a gente tem um dia de estresse, a gente tem um momento difícil e a gente quer definir a nossa vida por aquele momento, por aquele dia, por uma palavra que alguém falou, por um e-mail que você recebeu, por uma mensagem no Zap. Em nome de Jesus, não defina a tua vida por um dia ou por um momento difícil. Tome cuidado para não tomar atitudes naqueles momentos de estresse, de cansaço, de nervosismo, que você quer jogar tudo para o alto. Não faça nada quando você estiver assim. Não fale nada, não tome atitudes, porque a gente sempre se arrepende. Espera passar aquele momento, vai orar, vai tomar um copo d'água, vai fazer uma caminhada, respira fundo, deixa passar o dia, no dia seguinte você resolve. Quem disse que a gente tem que resolver tudo no mesmo dia? Quem disse que a gente é responsável para resolver a vida de todo mundo? E muitas vezes nós queremos carregar o mundo nas nossas costas. Todo mundo da família, todos os problemas, todas as situações, toda a dificuldade, em nome de Jesus. Entrega para Deus aquilo que você não consegue resolver. Entrega para Deus. Pede ajuda de Deus. Mas não tenta resolver tudo, porque você não vai conseguir. E ainda vai ficar doente. Então, Jesus nos libertou. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, Ele começa a quebrar, sabe, todas as algemas, todas as prisões. As travas começam, e você começa então a romper as travas, aquilo que estava te travando, te angustiando, te trazendo medo, você começa a quebrar. No livro de Naum, capítulo 1, 13, diz assim: agora vou libertar-te do jugo inimigo. Jugo, você sabe que é aquilo que pesa aqui, que te faz andar abaixado, só olhando para o chão, tirando a tua liberdade. Então, vou libertar-te do jugo inimigo e quebrar as cadeias que te prendem. Todos nós, antes de Cristo, tínhamos cadeias. E a nossa caminhada com Jesus é uma quebra de cadeias constante. Cada dia eu estou quebrando uma cadeia na minha vida. É assim que acontece. João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta. Só em Jesus a gente tem liberdade. É incrível que eu vejo as pessoas falando assim: eu sou livre, eu sou totalmente livre, eu faço o que eu quero. Não consegue ficar sem beber, não consegue parar de fumar, não consegue estar nas orgias, na prostituição, não consegue parar de entrar na internet e ver pornografia, não consegue parar de fofocar, de desejar o mal, de ter inveja. Que liberdade é essa? Isso não é liberdade, isso é um engano.
E o pior engano que existe é você estar preso e achar que não está. É você estar acorrentado e não enxergar que está acorrentado. Porque Satanás, ele faz isso. Ele não deixa você enxergar. Só através de Jesus Cristo é que a gente enxerga. E você olha para você e fala: eu não quero mais isso na minha vida. Porque Jesus te fez enxergar. Maravilhoso. Levítico 26:13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Olha, timão são hastes de madeira, é uma figura de linguagem, que prendem os animais ao arado, a carroça, simbolizando na Bíblia a libertação. Quando a Bíblia fala que o Senhor quebrou esse jugo, né? Que o Senhor desfez, quebrou os timões, é aquilo que te colocava para baixo. E Deus te tornou ereto. Oh, glória! Que texto lindo! Que coisa que Deus faz na vida de uma pessoa. Outra coisa, o que tem dentro de você? O que tem dentro da gente? Coloca para fora o que Deus colocou dentro de você, porque a partir de Jesus Cristo, Deus colocou coisa boa dentro de nós. Quem coloca coisa mal, ruim, é o diabo. Mas a partir de Jesus, tem coisa boa dentro de mim, dentro de você. Então coloca para fora. E o medo, o sentimento de escravo, aquilo que você viveu no passado, não deixa você colocar para fora. O diabo, ele quer que você continue vivendo do mesmo jeito que você vivia. E a Bíblia fala que Deus tem coisa nova para nós. Que Deus fez tudo novo. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é coisa velha na tua vida. O mesmo jeito, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma posição, a mesma incredulidade, as mesmas tristezas. Em nome de Jesus, Deus não tem isso mais para a tua vida. E nem para a minha. Amém? Então, Lucas 17:21 diz assim: porque eis que o reino de Deus está dentro de você. A última parte do versículo. Deus colocou o reino dele dentro de você. Por isso não dá para eu andar com um timão aqui nas minhas costas. Por isso que eu não posso ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, a mesma atitude. Rompa. Rompa com tudo que está impedindo de você estar no lugar que Deus quer que você esteja. É maravilhoso. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo, casa espiritual do Espírito Santo? O Espírito Santo habita dentro de nós, que é proveniente de Deus. Isso é obra de Deus. O Espírito Santo é de Deus, que não é de você mesmo, porque vocês foram comprados por bom preço, o sangue de Cristo derramado na cruz. E em 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo rompe, quebra, desfaz o mal, sai do caminho errado, levanta a cabeça, não aceita estar no meio de rodas, de fofoca, de sair para prostituição. Olha, a vida da gente muda e você não sente um pingo de vontade de fazer isso. Jesus, ele muda tanto a tua vida, que a maior alegria que você tem é estar na presença dele.
E é uma certeza de que você está no lugar certo, fazendo o que é certo, e vai colher aquilo que é certo. Amém? Então, o diabo, que é o nosso inimigo, sabe como é que a Bíblia chama o diabo? Opositor. Aquele que se opõe, aquele que resiste. E o diabo, ele quer que você acredita que você não pode. E Deus, ele nos ensina o contrário, que em Deus faremos proezas, grandes coisas. E foi o que Josué fez. Josué, com aquele povo, conquistou toda aquela terra, derrubou cidades, muralhas, mataram gigantes e se estabeleceram lá. E não foi fácil não. Josué teve que lembrar do que Deus falou para ele: olha, esforça-te, tem bom ânimo. Sabe o que está faltando para nós hoje? É se esforçar, é ter bom ânimo. Tudo que vem fácil, vai fácil. A gente vê esse povo aí, né? Que andam de jatinho para cima e para baixo. E gastam assim horrores. E a gente acha que isso está suprindo eles. Mas a gente vê o vazio que eles têm dentro deles. Porque isso não preenche a alma de ninguém. E hoje a gente vê eles lá em cima e de repente a gente vê como se fosse uma pedra rolando de uma montanha. E a vida deles vão rolando, vão para a cadeia, perde dinheiro, é confiscado, fica doente, morre e a vida acaba. Então, em nome de Jesus, não se engane com essas coisas. Não se iluda com essas pessoas. Olha, coloca teus olhos em Jesus Cristo. Ele vai sustentar a tua vida, Ele vai te dar graça. Ele vai te abençoar, porque Ele é amor. Ele é amor. Então, em nome de Jesus, tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Cada um de nós tem um lugar específico, estabelecido por Deus. O lugar de Josué foi tomar o lugar lá de Moisés, quando ele morreu, e ser o líder daquele povo. E é claro que teve oposições, é claro que teve dificuldades, teve dias ruins, teve de tudo. Mas ele sabia que aquele era o lugar dele. Você precisa saber onde é o teu lugar. O teu chamado, aquilo que Deus planejou para a tua vida. Nós falamos que é o propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E sabe quando é que você vai ser feliz? Quando você estiver neste propósito, fazendo o que é para fazer, no lugar que é para estar, naquilo que Deus determinou, porque Deus sabe o que é o melhor para você, Deus sabe o que é o melhor para mim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz a palavra. Amém? Então, ocupe o teu lugar. Olha o que diz Josué 5, 13 e 15. Josué estava lá no monte, olhando aquela terra, e tinha o primeiro desafio era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era grande, muito grande, e ela era cercada por um muro. Não era um muro, era uma muralha, tão larga, tão poderosa, que haviam construções em cima daquela muralha, casas, para você ter uma ideia, a dimensão. E ele lá estava olhando para tudo aquilo, e olha o que aconteceu. Josué 5, de 13 a 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó,
levantou os seus olhos e olhou. Você já fez isso? Olhou para uma situação que você tem que enfrentar e talvez bateu um desespero? Deu uma vontade de sair correndo e largar tudo? E eis que se pôs, enquanto ele olhava, eis que se pôs em pé diante dele um homem. De repente ele estava olhando e olhou que tinha um homem do lado dele. Mas não era qualquer homem. Que tinha na mão, oh glória, que coisa linda, uma espada nua, ou seja, estava desembainhada, pronta para a guerra. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Tu é aqui um judeu, aqui do povo de Deus, ou tu é lá de Jericó? E disse aquele homem: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Não sou nem de lá nem de cá, eu sou do exército de Deus. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vim aqui para lutar por vocês. Deus tem um príncipe do exército do Senhor do teu lado, do meu lado. A gente pode não enxergar fisicamente com os nossos olhos, mas você precisa acreditar e enxergar espiritualmente. E aí olha o que aconteceu quando ele falou que era do exército do Senhor. Josué se prostrou, se ajoelhou com o seu rosto na terra e adorou e disse: que o Senhor diz para nós fazermos? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira, descalça o sapato dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. E Josué fez assim. Quando a gente está na presença de Deus, tudo se torna santo. E não dá para viver do mesmo jeito. E não dá para andar do mesmo jeito. E não dá para ter o mesmo pensamento. Não dá para ter o mesmo sentimento, a mesma atitude. Não dá, não dá. Não dá para viver com a cabeça de escravo. Não dá para viver do jeito que a gente vivia antes. Simplesmente não dá. E Deus tem um príncipe do exército dele do nosso lado. Então, seja lá qual for o desafio, a vitória é tua, a vitória é minha, em nome de Jesus. Não tenha medo. Tudo aquilo era novo para Josué e para o povo. Eles passaram anos no Egito. O povo que estava lá tinha nascido no deserto. Então, essa era a visão de vida deles. Mas não é porque você viveu de um jeito a vida inteira que você tem que continuar vivendo assim. Deus tem um novo, Deus tem um lugar determinado, Deus tem coisa boa dentro de você, você tem a mente de Cristo. Se posicione, se anime, levante, se esforce. Essa é a palavra de Deus para nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, o que é que você está esperando? No final eu vou fazer uma oração, você faça, repita com toda a tua fé, com todo o teu coração. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, que palavra. E aquele povo conquistou. A cidade de Jericó, as muralhas se dissolveram, caíram por terra, e aquela cidade foi conquistada. Foi a primeira vitória. Porque não tem muralha que resista ao poder de Deus. Não tem situação. Não tem diagnóstico médico. Não tem política corrompida que resista ao poder de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, tira de nós toda a covardia, toda a preguiça, toda a passividade.
Porque assim como o Senhor falou para Josué, ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida, não é um dia não que Deus falou, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Só faz uma coisa, se esforça, tem bom ânimo, não desista, levanta de novo, começa de novo, acredita de novo, se esforça de novo, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a vencer, a romper com toda a mente escrava, a quebrar todas as algemas que nós tínhamos lá quando éramos escravos, antes de te conhecer. Nos ajuda, muda a nossa mente. A tua palavra fala que nós temos a mente de Jesus Cristo. Do jeito que Jesus pensava, eu vou pensar. Nos concede tua graça, tuas misericórdias. Eu preciso de ti, Jesus. Cobre-nos com teu sangue, nos livra das obras do mal. Nos livra, Jesus. Abençoa nossa semana, dá-nos uma semana de vitórias, de milagres. Abençoa a nossa cabeça, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, em nome de Jesus. Derrama da tua graça sobre esta semana. Nos ajuda a nos esforçar, não temer e continuar, em nome de Jesus. Se você quer entregar a tua vida ao Salvador, diga assim: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra e hoje eu tomo uma decisão aqui dentro de mim, que a partir de agora eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é Senhor, Salvador da minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Me ajuda. Em teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vá para viver dias extraordinários. Se foi bênção para você, compartilha. Se você ainda não se inscreveu lá no meu canal, se inscreva. O endereço está na primeira página no Facebook. E vamos aí de glória em glória, de vitória em vitória. Hoje tem culto, vai à igreja, a igreja que você está participando, que você é membro, vai em nome de Jesus. Eu estarei na rua Eugênio de Almeida 47, aqui no bairro do Jardim Gonzaga, São Paulo, capital, às 18 horas. Mas você procure uma igreja que Jesus seja o centro. Jesus é o início e é o fim. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós estamos aqui para a honra e glória dele. Isso aqui não é meu. Eu não tenho capacidade para tudo isso. Tudo isso aqui é obra do Espírito Santo. Em nome de Jesus.